Por que a demora? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Jó. Hoje, Jó capítulo 24, mas antes eu quero fazer aqui 3 pedidos, como sempre fazemos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham a ser aí edificadas, abençoadas através do estudo. O segundo pedido, que é o desejo do nosso coração, que você leia a Bíblia toda. E para isso temos sugerido a Bíblia 365, porque com ela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é para que você venha participar de pelo menos um dos estudos que disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias e horários diferentes, porque a nossa intenção é alcançar cada um de vocês para que todos possam participar dos estudos e assim adquirir mais conhecimento. Então venha participar, que certamente fará diferença aí no seu conhecimento e no seu relacionamento com Deus. Dito isso, hoje quero ler apenas um versículo, Jó, capítulo 24, versículo 1, que diz: Por que o Todo-Poderoso não marca as datas de julgamento? Por que aqueles que o conhecem não chegam a vê-las? Então a gente vê aí agora Jó, então, querendo apressar, não é assim? Como diz o salmista, apressa-te, ó Deus, né? Então Jó está se vendo aí nesse período aí de angústia, porque parece que o tempo não passa e o sofrimento parece que nunca vai ter fim. Eu quero aqui compartilhar com vocês um trecho do comentário bíblico Bacon, que fala: o capítulo 24 continua o argumento acerca da maneira de Deus se envolver na vida do homem. Os amigos de Jó afirmam que o sofrimento era uma ação punitiva de Deus contra o pecado. Jó insiste em que isso não pode ser verdade. Nesse capítulo, ele apresenta mais provas que apoiam a sua posição. Deus, o juiz do mundo, deveria, na opinião de Jó, marcar datas regulares para julgamentos. Mas mesmo aqueles que o conhecem, aqueles que são retos, são incapazes de ver seus dias. Tempos e dias para Jó são dias de tribunal para sentar num julgamento e julgar a maneira justa entre os homens. Então aqui agora a gente vê Jó nessa condição de ver logo o seu caso encerrado, não é assim? E isso nos remete ali para o livro de Eclesiastes. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, fala que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, o sábio, ele vai entender que o tempo é necessário. O tempo é necessário para que as coisas aconteçam. Então, você pega, por exemplo, uma gravidez, aonde é necessário, então, ali os pais aguardarem 9 meses, não é assim? Como diz aí os médicos, entre 38 e 42 semanas a criança vai estar nascendo. Antes disso é prematuro, nasceu antes da hora. E dependendo do período em que ele venha a nascer, pode vir então ali a falecer a criança, não é assim? Se ela nascer muito cedo, ela vai então estar ainda em coisas, né, órgãos que ainda não foram formados, então vai nascer deformada. E o que isso traz para a gente?
que se Deus age antes da hora, isso pode levar tudo a se perder. Por isso Deus nunca vai agir antes da hora, mas sempre vai agir no tempo correto. O que a gente precisa é ter paciência. Paciência, que é um dos frutos do Espírito ali, falado por Paulo em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar a respeito do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, você tem esse longânimo, não é assim? É ser paciente, ser longânimo é o contrário de pavio curto. Então ele é um pavio longo, ele custa, não é assim? A estourar. Esse é o fruto aí do Espírito. Então, paciência é um fruto do Espírito. E quando somos pacientes, nós entendemos então que a pressa às vezes não vai adiantar de nada, muito pelo contrário. Quando você pega as pessoas aí com pressa, não é assim? Esses dias eu tive essa experiência com meu filho, que ele estava querendo sair com pressa de casa, e aí porque ele tinha muita pressa, ele demorava mais para conseguir encaixar a chave na fechadura e poder abrir e fechar a porta. Tudo por causa da pressa. Então, quando fazemos as coisas aí às pressas, isso aí não significa que isso é bom e que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. Então, é necessário paciência, é necessário sabedoria. A gente percebe, já ultrapassamos aqui a metade do capítulo de Jó, do livro de Jó, né? Jó tem 42 capítulos, então a gente já ultrapassou a metade. Aqui a gente vai perceber o último amigo de Jó a falar, que vai ser aí o Bildade, no próximo capítulo, capítulo 25. Então, aí você já vê então que está chegando ao fim essa luta de Jó. A Bíblia fala que no mundo a gente teria aflição, Jesus falando, né, assim, lá em Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então a nossa referência é Jesus, e graças a Deus por Jesus nas nossas vidas, porque ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, e por ser o nosso modelo e exemplo, facilita muito a nossa vida, né? Imagina, então, pessoal, antes de Jesus, como que vivia. Olha a situação de Jó. Já se imaginou encontrar aí, nesse lado de Jó, nessa angústia, né, nessa ânsia, e o tempo não passa nunca, não é assim? Muitas vezes quando vamos aí, algum compromisso, por exemplo, você vai aí para uma consulta médica, e aí às vezes o médico se atrasa ali, como que a gente fica? O que passa pela nossa cabeça? Qual que é o nosso sentimento? Esse é o sentimento que Jó está tendo nesse momento, mas a dor dele logo, logo vai passar. E quando a gente olha, uma vez que a gente já conhece a história e já sabe o final da história, para a gente é fácil, então, a gente falar para Jó, calma. Agora vamos nos colocar no lugar dele, que foi algo, então, que fizemos aqui ao longo desse estudo até agora, algumas vezes nos colocando, então, aí no lugar de Jó, sentindo aí essa mesma angústia que ele. E eu quero, então, voltar mais uma vez aí a pensar nos dois lados da moeda. Ou nós somos essa pessoa que está na angústia ali, angustiado, e que o tempo parece não passar, ou que a gente está do outro lado da moeda, assistindo alguém que conhecemos, passando por um período da angústia, e que o tempo para essa pessoa não parece passar. Qual que é o tipo de comportamento que nós devemos ter? Então, quando nós nos vemos nessa situação de angústia, não é assim? Que a gente aqui está com pressa
e que a coisa não acontece e que a coisa não resolve, a primeira coisa que a gente tem que pedir é a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Já passei por certas situações de angústia, porque queria que a coisa acontecesse logo e estava demorando. Então, quanto antes, melhor para mim, porque aí eu já me vejo já livre da situação. E então, passei por situações quando eu não era convertido assim, e eram terríveis, porque eu não tinha para que lado correr, mas também passei por situações assim, já convertido, e a palavra que me veio na ocasião era a respeito de ser tomado pela paz do Senhor, que excede todo entendimento, porque quando somos tomados por essa paz, então vem a serenidade, vem a calma, vem a mansidão. Então, se você estiver passando por um momento assim, a minha sugestão é que você venha orar e pedir para que venha imperar, reinar na sua vida essa paz que excede todo entendimento. Às vezes você pode ter visto pessoas aí em situações difíceis, né, do dia a dia, e outras pessoas falam: como é que essa pessoa consegue estar tão calma, tão tranquila? É isso que é o desejo do meu coração para a sua vida. Se você estiver passando por esse momento de angústia, né, desse depressa, essa mesma situação aqui de Jó, que venha sobre a sua vida, e eu ministro sobre a sua vida a paz do Senhor, que excede todo entendimento, para que Deus possa trazer a sua luz sobre a sua vida, para que você possa entender, saber que há tempo para todas as coisas, há tempo para falar, há tempo para calar, não é verdade? Então, que você possa ser tomado por essa paz e conduzido por essa paz até a resolução desse problema. Agora, se você está do outro lado da moeda e está assistindo alguém passando por essa aflição, ore por ela, porque a Bíblia fala que muito vale a oração de um justo. Então, ore por ela e peça para Deus derramar dessa paz sobre a vida dela, porque o que a gente precisa é de um mundo repleto de paz. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.